Um vídeo muito rápido nesse domingo para a gente falar de todo o setor, comentar sobre a situação da Vale, um resultado muito ruim da Usiminas, que pode ser uma prévia do que a gente vai encontrar durante a semana com a Gerdau. Começar pela Usiminas, que apenas em 2024 já tem uma queda de mais de 30%. Nessa última semana, principalmente por conta da divulgação do relatório, ela caiu 26% em apenas 5 dias. E quando a gente pega o período máximo dela, desde 2006, aqui valor nominal sem correção por proventos, ela teve uma queda de 63%. Eu vou comentar melhor daqui a pouco como eu enxergo a Usiminas e como o investidor tem que atuar em cima dela, mas nessas primeiras imagens já dá para ter a conclusão de que ela é uma empresa que não gera valor ao sócio. Desde 2004, os últimos 20 anos, ela retornou 696%, o Ibovespa retornou algo próximo disso, quase 500%. É um retorno que fica muito aquém, muito baixo. Quem quer investir nela tem que considerar isso. Por que o resultado dela é importante e ele serve de parâmetro também para o setor? A linha de pensamento, ela acaba sendo a mesma que a gente utiliza, por exemplo, do setor bancário. O Santander dá o pontapé inicial, a gente já consegue ter uma ideia de como os outros bancos também vão performar. O resultado da Usiminas foi muito ruim, a gente já vai ver isso. E com isso o mercado também não tem boas perspectivas com a Gerdau, que é uma empresa que eu também gosto bastante, muita gente tem ela em carteira. E a atuação também é bastante parecida, a gente fala de siderurgia e mineração. O momento atual, principalmente por conta da competição com a China, ele não é favorável para essas empresas. Basta saber se o resultado vai vir tão ruim quanto veio da Usiminas. Resultado de Goal 4 e GGBR4 saem no dia 31 dessa semana. Já anotem na agenda também, essa semana a gente tem bastante resultados de boas empresas. A gente começa com Copasa, Klabin, a própria Gerdau, Irani, Transmissão Paulista, WEG, AES Brasil, Auren e Ambev, todos esses apenas nessas semanas. E fica aqui o convite também, se você não faz parte da comunidade, considere ser membro, porque além de todo o material, metodologia, estratégia, gerenciamento de risco, a gente tem vídeos exclusivos tratando de empresas fora do radar. A Usiminas decepcionou, o resultado foi pior do que esperado, um prejuízo de quase 100 milhões de reais em apenas 3 meses. O mercado não gostou, as ações desabaram mais de 20% durante o dia, fechando na sexta-feira com uma queda de quase 24%. Então a empresa reverte um lucro de quase 300 milhões de reais para um prejuízo de 100 milhões de reais. A receita caiu 8%, aqui a gente fala a comparação anual 2023 com 2024, e no EBITDA da pior situação, vale sempre a gente olhar para o EBITDA, principalmente quando a gente olha para a empresa cíclica. A gente estudou isso durante essa semana no caso da Vale, de maneira ajustada a gente teve uma queda de quase 33% em apenas um ano. Um resultado financeiro muito ruim, negativo em 200 milhões de reais, também revertendo o número positivo em 2023, junto a uma dívida que também subiu no período, só que a gente tem aqui uma situação de gestão de caixa ainda muito tranquila, muito saudável, isso não é ponto de preocupação da Usiminas. Comentário pessoal agora. A Usiminas ela tem dois pontos que estão impactando muito a empresa. Primeiro é a competição com a China, e aí não é só mérito dela, todas as empresas, a gente pode colocar Gerdau, empresas americanas, empresas europeias, todo mundo está sofrendo com essa competição da China e entrada de aço a um custo muito mais barato. Segundo ponto é a própria alta do dólar, que encarece muito o custo da Usiminas. Na opinião do BTG, o EBITDA veio 40% abaixo da expectativa deles. Na opinião do Itaú e do Goldman, ambos concordam que a questão de custos pegou bastante para a empresa nesse trimestre. Quando a gente olha para o relatório oficial da empresa, os números não são tão ruins quando a gente compara, por exemplo, com o primeiro trimestre desse ano. A empresa cresceu em vendas, a empresa cresceu bastante em produção, a alavancagem ainda muito controlada, abaixo de uma vez. O investidor ele pode se questionar se ela não é uma oportunidade, se não chegou o momento de comprar os Usiminas. E eu vou deixar a minha opinião pessoal de como eu enxergo a empresa, que é uma empresa que eu gosto bastante, ela é uma gigante de Minas Gerais, é uma empresa massiva e necessária para nós. No caso dela, fica muito claro para a gente a questão de investidor versus especulador, que de maneira acadêmica o pessoal tenta tratar isso com alguma diferença, só que ela não existe. Isso fica muito claro, principalmente no investidor inteligente e nos axiomas de Zurique. O Warren Buffett comenta, Barsi já comentou, investir e especular são exatamente a mesma coisa. A
única diferença que existe é o gerenciamento de risco, é tentar minimizar esses riscos com estudo, estratégia e foco no longo prazo. Porém, quando a gente olha para o longo prazo da Uzi Minas, ela não gera valor, pelo contrário, ela praticamente destrói valor. Ela é uma empresa que historicamente não é uma boa pagadora de proventos, com diversas lacunas de pagamento. E quando a gente olha aqui embaixo, ela é uma empresa com uma margem muito baixa. É uma empresa que historicamente tem uma margem líquida de 1 a 2%. É praticamente o setor de varejo. E isso não é só culpa dela, o próprio setor de atuação dela, e o sócio tem que estar olhando para o nicho da empresa, ele é um setor de muito difícil atuação. A indústria nacional é difícil, 3/4 de toda a produção vão para o setor automobilístico, principalmente as chapas. E quando a gente olha a produção de automóveis, nossa, desde o ano de 2003 ela praticamente não cresceu. De 2017 para cá a gente também tem uma queda. E quando a gente pega o retorno da última década da empresa e compara ela com Ibovespa e CDI, Uzi Minas é essa faixa vermelha aqui. Ela perde muito até mesmo para o CDI. Então seria muito mais fácil para mim fugir de um alto risco do mercado de ações, fugir de um alto risco de uma empresa cíclica e estar investindo na renda fixa. E mesmo com tudo isso, eu não acho impossível de se estar investindo na empresa. Ela é uma boa empresa, a gente fala de uma grande empresa, não só de Minas, mas a nível nacional e internacional, com um comportamento cíclico, que apesar do produto final dela ser o aço, ela está no setor e ela sempre vai ser puxada pela principal commodity do setor. Trago sempre isso, com Irani, Suzano e Klabin. Independente do seu produto final, se a empresa está imbuída no setor, ela vai ser puxada pela commodity. E no caso da Uzi Minas não é diferente, a gente tem a Uzi Minas em azul e o minério de ferro em laranja. Desde 2014 para cá, olha como no caso dela, essa relação é muito mais acentuada, até mesmo do que outras empresas. E aqui mora a chave do sucesso para mim no caso da empresa, no caso da Uzi Minas. De novo, o retorno total dela nas últimas 2 décadas, o investidor não pode olhar para a empresa como um sócio, não pode olhar para o carrego, porque a gente já viu que no longo prazo ela não gera valor, ela não remunera e ela perde até mesmo do CDI da renda fixa. Uzi Minas é um típico caso de buscar oportunidade em preço e cotação. Eu, como investidor, tenho que me aproveitar de oportunidades, esperar essas grandes quedas, podem continuar em um ciclo de maior baixa ainda. Só que no caso da Uzi Minas, a gente deixa de lado a opinião de sócio e Uzi Minas ela passa a ter uma visão apenas de preço, oportunidade de preço, oportunidade de cotação, porque se eu não enxergar a empresa dessa maneira, eu posso permanecer com ela 5, 10, 15 anos, que o meu retorno não vai ser satisfatório. É uma ótima empresa, gosto bastante dela, não só dela, como de todo o setor, mas o investidor sempre tem que estar de olho no retorno total ao acionista e no caso dela mais ainda, a questão de ciclos de mercado. Para lidar com ciclos de mercados, eu indico muito qualquer leitura que inclua Howard Marks. Leiam Howard Marks, é uma ótima estratégia e com isso vale a pena sim dar uma olhada nessas oportunidades que a Uzi Minas pode dar para o investidor. Para fechar o vídeo, a gente tem 3 pontos interessantes para estar olhando. Primeiro é a visão de mercado. O BTG classificou o resultado como sem brilho e isso acabou sendo meio que um consenso. O mercado inteiro viu um balanço como sem brilho, mesmo após aquela disparada de mais de 200% no lucro. A parte de custos realmente foi algo negativo, só que a gente pode ter algo muito positivo vindo por aí. A gente fala de dividendos extraordinários, isso foi conversado inclusive na teleconferência. O executivo de finanças trouxe isso como uma possibilidade, só que deixou isso atrelado a 2 principais fatores. O primeiro, o preço do minério de ferro, ele traz estabilidade ou alta, e o segundo, muito mais crítico na minha opinião, é sobre a resolução dos pagamentos das multas relacionados à Mariana, que na visão do Safra, o fato da Vale não ter anunciado nada, nenhuma notícia, nenhuma decisão, nenhum acordo, e aqui num comentário rápido eu tenho que concordar, porque alguns vídeos atrás eu trouxe a minha visão como sócio da empresa e comentei que a Vale precisa resolver isso o quanto antes, independente de quanto ela vai desembolsar, independente do quanto ela vai pagar. E isso já está demorando muito, por mais que machuque o caixa da empresa, tem pessoas aguardando isso e não só isso. A gente volta a ter de novo aquela ingerência sobre a empresa. É errado pressionar uma empresa para que ela arque com a responsabilidade dela? Não, não é errado. É errado a maneira que o governo faz. Não seria diferente agora, depois da Vale divulgar o resultado e não trazer nada nesse sentido, ela foi inclusive chamada de acéfala por um dos ministros
ministros do governo que ameaçou a empresa de maneira muito enfática com sanções, que não parou só em sanções, ele trouxe para um lado até de mudança de legislação. Me preocupa inclusive a postura da Vale, que parece que só vai mudar, infelizmente, na hora que nós tivermos que aplicar medidas e sanções mais duras na empresa. Até aqui tudo normal, é o que a gente vem passando esse ano inteiro. Agora daqui para frente é que você percebe que a coisa pode estar piorando e muito. E se necessário, até avaliar a legislação brasileira nesse sentido, dela mudar a postura arrogante dela com relação ao Brasil. Então, de um lado, a gente tem uma excelente empresa que já deveria ter resolvido isso, e de outro lado, a gente tem um Estado, pior ainda, que trabalha com ingerência, e aquilo que parecia tão próximo, que era um acordo, o mercado já começa a entender que está cada vez mais difícil da empresa chegar a algum acordo nesse segundo semestre. Para finalizar, o que cada casa recomenda que o investidor faça com as ações, preocupação maior ainda é a economia da China. No caso da XP, Safra, Goldman, Bradesco, Genial e BB Investimentos, todos eles recomendam compra da empresa. Somente o BTG e Ativa têm uma recomendação neutra com a empresa. Portanto, hoje falamos de Usiminas, Gerdau e Vale, um pouquinho do setor de siderurgia e mineração, empresas cíclicas com um comportamento muito específico, mas ainda assim grandes empresas muito boas e necessárias para a gente. E caso você queira abrir conta no BTG, que é a corretora que eu utilizo para investir, com diversos benefícios e uma comunicação direta com o nosso assessor aqui da carteira da comunidade, tem um link no comentário e de maneira bem rápida, até mesmo pelo celular, preenche o formulário, que muito em breve o pessoal já vai estar entrando em contato com você. Deixa no comentário o que você achou, se é sócio de alguma dessas empresas ou não, e nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Value Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.